Recebê-lo na programação da Rádio Transbrasil. Boa tarde, Arnaldo. Também agradeço. Boa tarde, queridos ouvintes da Transbrasil. Sim, estou bem. Estou melhor agora com essa oportunidade. A satisfação é nossa em tê-los aqui. O terapeuta Josman Lucas é de Capim Grosso? Se apresente, por gentileza. Eu sou natural de Ixu, Bahia, mas Bahia. Já me Capim Grossei já. Já tem... Ah, bacana Capim Grossei. É bacana, legal. Eu tenho já mais tempo de vida em Capim Grosso do que em minha terra natal. Em sua terra natal. 20 anos aqui. Trabalho com as terapias holística integrativa há mais ou menos 12 anos. Isso, desde 2013. Mas por um período eu trabalhei em Juazeiro, trabalhei em Valente, Bahia. Um abraço pessoal de lá. Nosso som também chega na região cisaleira. Isso. E aí trabalhei aqui também com as terapias integrativas, aonde eu fico feliz desse espaço aqui na Transbrasil, agradeço de coração, porque as terapias integrativas têm ajudado milhões de pessoas e em alguns casos literalmente salvado vidas, né? Literalmente salvado vidas. Aonde uma dessas terapias que eu gostaria de destacar aqui, que é a que eu trabalho presencial lá na irmã Jane Eison, né? Lá no centro, que é as barras de Axis. E aí eu gostaria de explanar um pouco como que funciona essa terapia. Fique à vontade. Okay. Mas antes disso, tem quanto tempo que você é formado nessa área de terapeuta? Desde 2013. Desde 2013. Porque as terapias integrativas, elas são terapias de livre ofício. E elas, é como, imagine um carpinteiro que ele tem um malote de ferramentas e para cada situação ele usa uma ferramenta, né? Ele usa ali o martelo, o serrote e tal. As terapias integrativas, elas são várias ferramentas. O padre mencionou algumas delas e eu trabalho com algumas dessas ferramentas. Eu trabalho com a hipnose clínica, trabalho com o reiki, sou mestre em reiki, dou curso de reiki, onde já formei aí uma média de 30 turmas, aqui em Capim Grosso 2 turmas, na escola agrícola formei turmas, Petrolina, Feira de Santana, em alguns desses lugares, Valente. E dentre essas ferramentas temos a barra de Axis Consciousness, que traduzindo para o português é barras de acesso da consciência. Pronto, agora o terapeuta Josman Lucas pode se aprofundar um pouco mais sobre as terapias que são desenvolvidas lá no centro. Fique à vontade. Isso. As barras de Axis é uma terapia energética que consiste em 32 pontos na cabeça e cada um desses pontos está relacionado a uma área da vida, aonde a pessoa naquela área específica passou por algum trauma, tem crenças limitantes, julgamentos que bloqueia essa área. Dito a grosso modo, guardadas as proporções, porque realmente a nossa mente é infinita, né? E muito mais profunda e complexa, mas podemos comparar a um computador ou a um celular, onde a memória vai enchendo de arquivos, de programas, né, de softwares, e chega um momento em que aparece a mensagenzinha lá, memória cheia, né? E o computador trava. Sim. No nosso caso, como a mente é infinita, ela não aparece essa memória, ela não trava, mas nós temos sim bloqueios de muitas informações ao longo da vida, muitos traumas, traumas ancestrais. Então, nesses pontos específicos, como por exemplo, vou citar alguns deles, desses 32, o ponto da alegria e tristeza, é muito indicado para quem sofre depressão, porque eu atendi uma pessoa mesmo, em uma outra cidade, que ela disse que não sabia o que era ter alegria. Imagine a situação de alguém que não sabe o que é alegria. Então tem pessoas com depressões profundas que não sabem o que é alegria. Já tem pessoas que têm um desequilíbrio assim, elas têm uma alegria intensa e uma tristeza intensa. E como a tristeza intensa é muito dolorosa, essas pessoas já ficam imaginando o momento que a tristeza chega. É aquela história de maré alta, maré baixa, né? Então esse ponto equilibra quando a pessoa está aí
com esse desequilíbrio, com muita tristeza, muita alegria, porque a vida é dual, nós temos momentos de tristeza e momentos de alegria, mas uma pessoa normal isso é equilibrado, não é com essa intensidade, sabe? E já aquelas que também nem sabem o que é alegria, então esse ponto específico desbloqueia essa área. Aí nós temos um ponto de calma e paz, muito indicado para quem tem problemas de ansiedade, por exemplo, né? O ponto de calma e paz é uma pessoa ansiosa é aquele velho ditado, faz tempestade em copo d'água, né? Ou seja, não é culpa dela, não é uma pessoa dramática, é realmente uma pessoa que diante de um problema ela se vê pequenininha e vê aquele problema imenso. Então esse ponto ele traz uma calma e paz, traz uma tranquilidade para a pessoa, né? Traz um senso de quietude diante do mesmo problema, onde as pessoas relatam muito para mim que antes ela se via pequenininha e o problema grande, e depois ela se vê grande e o problema menor ou pequenininho. É muito comum. Temos o ponto da sexualidade, que é um ponto também de destaque, porque nós temos uma sociedade com muitos tabus sexuais, muitas pressões sexuais, traumas sexuais, aonde eu não vou nem falar de abusos, que é algo realmente mais absurdo e que também ajuda, mas vou falar no nosso dia a dia. As mulheres, geralmente, a cultura repreende as mulheres sexualmente, e já os homens é uma cobrança excessiva, é o outro extremo, aonde o homem ele tem que mostrar um bom desempenho, aonde o homem, se ele demorar para perder a virgindade, ele é tido como gay ou como molenga, e toda essa pressão traz uma carga para a vida sexual das pessoas. Isso vai refletir no casamento, por exemplo? E, com certeza, com certeza. Eu atendi uma pessoa que ficou impotente sexualmente depois de um susto. Tomou um susto, a namorada falou de supetão, quando eles estavam para ter um momento, né? E ela falou de supetão que estava grávida. E essa pessoa broxou e ela não conseguiu mais. E passou dias, ela procurou outras ajudas e ela relata que depois de uma sessão de barra de axis, ela voltou. Porque a questão da impotência sexual, por exemplo, ela é multifatorial, como quase tudo. Mas no caso de um susto, de um trauma, houve um bloqueio que as barras fez esse trabalho. Em geral, são 10 sessões ou 12 que ajudam. Mas em alguns casos raros, uma ou duas sessões já fez o desbloqueio, já voltou ao normal. Então esse ponto da sexualidade muito importante para casais, com certeza. Abrindo um parênteses aí, você está falando sobre ansiedade. O que está causando tanta ansiedade na vida das pessoas, neste mundo de tantos desafios, que está exigindo tanto da gente? Essa exigência mesmo que está provocando tudo isso, a busca por posições, como é que você descreve toda essa situação? Boa pergunta. Eu julgo vários fatores. O que o Padre Júnior trouxe, aonde nós tendo várias crises simultaneamente, né? É um fator, uma certa insegurança financeira, política e tudo mais. Agora, um fator muito agravante que as pessoas precisam levar em conta são as redes sociais, no meu ponto de vista. Por quê? Porque nas redes sociais é um mundo de aparência, os bastidores é outro. E as pessoas começam a se comparar e começam a ter uma imaginação que aquela pessoa na rede social tem uma vida perfeita. E elas começam, como você falou, a se cobrar, a ter uma posição financeira melhor, a ter a viajar mais. E o próprio excesso de informação que as redes sociais traz. E eu quero dizer assim, aqui que eu amo as redes sociais. Eu faço um trabalho no YouTube diariamente, que é a live Café com Pono, onde eu falo do Ho'oponopono, faço uma meditação guiada, onde tem ajudado muitas pessoas, no YouTube, @josmanlucas1. E as redes sociais são maravilhosas, mas está havendo um desequilíbrio no uso dela, né? Onde as pessoas estão muito viciadas na telinha. Isso prejudica o sono, isso prejudica toda a nossa cognição, isso é um excesso de informação, né? E tudo que é excesso é prejudicial, né? Com certeza. Então, o fator predominante dessa ansiedade tem como pano de fundo as redes sociais, é isso? Eu não diria predominante, mas acredito
que contribui bastante. Bastante, para aumentar ainda mais a ansiedade. A verdade é que os problemas emocionais, eles são multifatoriais e muito profundos. É uma área muito profunda. Eu costumo dizer, Arnaldo, que o ser humano, para falar pouco, para economizar, ele tem 4 áreas existenciais: a área física, a área mental, a área emocional e a área espiritual. São áreas que a gente precisa dar atenção. Então, tem pessoas que essa ansiedade, ela está agravada na área física, esse mundo redes sociais, esse mundo aí das crises, é mais física, mas nós não vamos esquecer os traumas mentais que cada um passou, nós não vamos esquecer as situações emocionais que a pessoa não vai dando atenção e vai se aprofundando em alguma crise, e a questão espiritual, que é muito mais sutil, mas que, pelo menos para a grande maioria das pessoas, é algo real, né? Entendemos que tem pessoas que ignoram completamente o lado espiritual e ok, tudo bem, mas para a grande maioria das pessoas é razoável olhar que tem esse lado também, e que essa crise emocional, essa dor emocional pode estar emanando daí. Uma outra coisa que eu costumo dizer muito em se falando de ansiedade é que nós somos um corpo primitivo em uma vida moderna. Então a ansiedade era indispensável para os nossos ancestrais estarem vivos. Aquela descarga de adrenalina e de hormônios para instalar o modo fuga ou luta, em que eles precisavam correr atrás da caça ou fugir de um predador, de uma onça, de um leão. Sim. A luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência, a ansiedade era vital. E pela preservação da própria vida. Ela era vital. Só que aquela descarga de ansiedade era queimada naquela luta, naquela fuga. E depois a vida voltava ao normal. E agora essa luta e fuga foi direcionada para coisas que a gente não queima. A gente está no escritório, ou a gente está em um trabalho mais leve, e a mente se projeta para situações parecidas com essa situação de luta ou fuga. E aí vai acumulando esse estado de tensão na gente. Tudo isso é a importância das terapias integrativas, para que junto ali com os medicamentos tradicionais, né, por isso que o nome é integrativo, porque integra, para que possam estar ajudando as pessoas. Só mais um ponto em relação a essa ansiedade. A pandemia contribuiu para elevar o nível dessa ansiedade? Qual a sua avaliação? Com certeza, absoluta, né? Ela tem um ponto que o padre comentou também sobre isso. Onde eu incluí ali as crises de saúde financeira, entra a pandemia, porque realmente foi um marco na história. Existiu a vida antes da pandemia e a vida depois da pandemia. Sim. Então criou-se realmente essa situação onde muitas pessoas ainda não conseguiram sair. Só para você ter ideia, o consumo de ansiolítico aumentou muito, se você for fazer uma pesquisa depois da pandemia. O consumo de drogas recreativas, o consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito, que é tudo uma forma de fuga, e também a procura por terapias integrativas aumentaram muito. Com base no trabalho que você desenvolve, é possível fazer esse diagnóstico em relação à procura do antes da pandemia, à procura do depois da pandemia? Isso que eu trago para você são pesquisas. Eu lamento que eu não trouxe agora, a pergunta me trouxe, eu lembrei, mas são pesquisas de relatórios do comércio em si. Sim. Dá para você ver que aumentou muito. Hoje tem um outro relatório que acredito que não está atualizado, mas há uma média de 18 milhões de pessoas com ansiedade, 11 milhões de pessoas com depressão, só no Brasil, tá? 5 milhões de pessoas com fibromialgia, 70 milhões de pessoas com problema de insônia crônica, que as terapias integrativas ajudam muito, inclusive as barras de Axis, que é a que eu vim falar aqui, para quem tem insônia crônica é muito importante. Né? Fala um pouco também sobre a questão que envolve a depressão, que é algo mais profundo, né? Dentro do trabalho que você desenvolve, principalmente no centro. É algo mais profundo e muitas vezes é como se fosse desencadeia de uma própria... A ansiedade, ela não cuidada, ela se torna uma depressão. Ela vira uma depressão. Vira uma depressão. Ela cria um desgaste ao ponto de se tornar uma depressão. E aí também é multifatorial, né? Multifatorial. A depressão está voltada mais para o passado das pessoas, não é para isso? o passado.
Depressão e ansiedade é fuga do presente, né? Uma pessoa que aprende a viver, por isso que barras de axis é muito indicado para esses dois casos, porque é barras de acesso da consciência. Quando você desenvolve um estado de consciência do aqui e agora, quando você aprende a vivenciar esse momento, eu falo muito isso nas meditações guiadas no YouTube, isso te tira daquele passado depressivo ou daquele futuro ansioso. Porque essas dores emocionais estão sempre relacionadas à busca por um desejo, ou a fuga de uma dor, ou um sentimento de culpa. A mente, ela não foi feita só para pensar, ela foi feita para apreciar, para contemplar, para ouvir, para ver, para sentir. Mas a humanidade meio que viciou a mente e hipertrofiou o modo pensar e atrofiou o modo apreciar, contemplar, viver a vida. E hoje nós estamos presos, como você descreveu muito bem, nas redes sociais. Que estimula ainda mais esse modo pensar. Esse modo pensar. Que nós estamos acelerados. Estamos deixando o natural pelo virtual. Pelo virtual. E até quando estamos no natural, nós não estamos conseguindo apreciar o natural. Às vezes você vai ver um pôr do sol e a pessoa diz: mas se eu tivesse a câmera tal de X qualidade lá, que eu não entendo, megapixels, né? Ia pegar esse sol tão bonito, mas eu iria tirar fotos lindíssimas, né? Então ela mas deixa com o celular de apreciar... que você tem, você pode tirar a mais bela foto, né? Então deixa de apreciar o momento pelo qual se propôs, porque a mente está hipertrofiada em se projetar passado, futuro, passado, futuro. Sim. E isso rouba a nossa consciência do ser, que é pleno. O padre quer dar uma palavra sobre esse ponto, fique à vontade, padre. Me chamou a atenção aí que eu também já tinha feito esse estudo sobre ansiedade se você tivesse feito essa pergunta, eu tinha citado esse mesmo exemplo do caçador, né? Que é exatamente quando antigamente o estresse era para ver se acertava o animal, e quando acertava, aquilo ali voltava. Aí hoje são vários alvos, você tem que atirar em vários momentos e não para. Sim. Não para de ter alvos. Aí esses dias, só para... Daqui a pouco você perde a munição, né? Eu vi um documentário de uma tribo lá na Tanzânia, eles vivem muito isolados, e foi um sujeito lá fazer um documentário muito interessante. Eles vivem como há 10 mil anos atrás, só de caçar. E eles vivem uma vida assim alegre, feliz. Eles só se entristecem no dia que caça pouco, né? Mas eles vão e caçam macaco, que é a caça maior que eles pegam, né? Ou então com pequenos animais. E eles vêm, chegam numa festa, aí aquela caça é para todo mundo, para a coletividade. Aí eles sabem que amanhã tem outro, né? Mas eles aproveitam aquele dia, é uma felicidade, assim, uma coisa, uma alegria. E eles falam assim, que para nós seria assim, para mim, uma crueldade, né? Eles falam assim como é que o bicho reage, grita, eles fazem uma festa com aquilo ali. É porque é a vida deles, né? Eles vivem de caçar. E então o objetivo deles alcançou. Caçou o bicho, comeu e aí vamos fazer a festa, né? E no nosso caso, sempre tem um alvo, diante de tantos alvos, não estamos de fato... E o consumismo leva a isso, como ele já falou, né? Uma coisa melhor, outra coisa melhor, e você nunca alcança. Nunca alcança. E aí, como é que a pessoa pode ser feliz? E aí, quando perde a munição, vem as consequências. Ansiedade, depressão e outras situações mais. E pegando o exemplo por aí, dele, meu caro terapeuta? Sim, e pegando o exemplo dele... Sim. Mesmo no momento de estresse, de ansiedade da caça, o caçador tem que viver o agora. Porque se ele perder a atenção dele ali, a vida dele custa ou a presa foge. Então, mesmo em um momento de estresse, era agora. Ao passo que a gente não. O nosso estresse é sempre projetando lá para o futuro. O alvo vai ser daqui a 6 meses, mas eu já estou preparando a munição agora. Eu tenho que atirar nos alvos de hoje e daqui a 6 meses. Então há uma sobrecarga realmente, aonde você não vive o agora, onde você não queima como antes toda aquela adrenalina que foi liberada. E aí cria um acúmulo e um desequilíbrio aonde realmente está absurdo o número de pessoas. Isso pessoas que eu falei, né? 18 milhões registradas. E as muitas que não foram diagnosticadas, mas que estão passando por situações assim. Muito bem.
é o Josman Lucas, o terapeuta do Centro de Terapias Integrativas, é bairro Planaltino, não é isso, Josman? Isso. Você atende todos os dias? Como é que é? Boa pergunta. Lá eu estou atendendo apenas nas terça-feiras, onde a pessoa precisa agendar, ligar para lá de antemão e agendar aí, que é a sessão de barras de axis. Para quem é as barras de axis? Só para resumir rapidinho para você. Sim, à vontade. Pessoas com ansiedade, depressão, dores crônicas, insônia, estresse, síndrome do pânico, síndrome de burnout, o famoso burnout, que está tendo muito também. Mas especialmente para quem está bem. Porque as pessoas não deviam esperar passar por um momento difícil. Quando você está bem e você tem acesso à sua consciência, com uma terapia dessa, você voa. E depois, quantas pessoas nem sabem que não está bem? Porque o normal delas foi estar mal a vida toda, então é o normal dela. Imagine se tivesse alguém com dor de cabeça, já nasceu com dor de cabeça, se tivesse com dor de cabeça até hoje. Essa pessoa iria saber o que é viver sem dor de cabeça? Não, ela nem sabe, você não consegue nem explicar para ela. E um dia tira-se a dor de cabeça dela, como a vida muda. Então, às vezes, as pessoas têm uma vida que o normal delas é algum problema, mas é o normal delas a vida inteira. Né? Essa pessoa mesmo que disse que não sabia o que era ter alegria, ela tinha tentado contra a vida 4 vezes já, quando pagaram para ela 10 sessões das barras de axis. E ela dizia, terceira sessão, quarta sessão, não estou sentindo nada, não estou vendo nenhuma mudança. E realmente as mudanças são sutis, muda desde a primeira sessão, mas são sutis, mas já dava para perceber. Aí um dia, na 6ª sessão, eu comecei a conversar com essa pessoa e eu comecei a perguntar algumas coisas para ver melhor, né? E aí ela foi respondendo. E aí ela fez, eu me lembrei. Antes, quando o pensamento suicida vinha, era incessante 24 horas por dia. Se eu pegasse no sono, eu sonhava que eu tinha que fazer isso. E depois das barras, é muito raro vir, e quando vem eu percebo logo e esse pensamento vai logo. E essa pessoa nem tinha percebido como tinha mudado. Sim. E depois dessas sessões, essa pessoa que já tinha desistido de 2 faculdades, concluiu a faculdade, passou em concurso e está vivendo dentro de uma vida mais razoável, não pensa mais naquela situação. É por isso que no início da entrevista eu disse que em alguns casos as terapias integrativas têm literalmente salvado vidas. Se não fossem as terapias com base nesse exemplo, a tendência era essa pessoa tirar sua própria vida? Segundo ela mesma, aonde já tinha tentado 4 vezes, ela não quis fazer a terapia, pagaram para ela não estava percebendo a mudança e depois ela mesma disse que antes os pensamentos vinham incessante, 24 horas, e que ela começou a ter consciência disso, de que era menos, vinha menos vezes e vinha e ia logo esse pensamento, e ela conseguia direcionar a vida dela, a mente dela para outras coisas, né? Então é difícil a gente pressupor que isso poderia acontecer, mas convenhamos que haveria uma grande chance. Quanto tempo cada sessão, hein, Lucas? É uma média de... os toques são uma média de 45 minutos, onde a gente fica em cada um desses pontos de 3 a 10 minutos, varia. Mas a gente tem sempre uma acolhida antes. As barras de axis, você não precisa contar a sua vida, até mesmo porque muitos desses pontos, desses bloqueios, desses traumas são no subconsciente. A pessoa não tem consciência porque ela está passando por isso. Então ela não é no sentido de você ter que contar a vida, repetir, não. Você só toca. Mas existe um ser humano por trás disso que gosta de falar e a gente acolhe. Então é a média de 1h30 a sessão. Agora, uma coisa que eu tenho percebido muito também é que as pessoas estão, principalmente por conta das redes sociais, falando menos. E quando ela tem a oportunidade de falar, elas falam um pouco a mais. Como entender essa situação? Tem um ponto das barras de axis, que eu falei que são 32 pontos, né? Que trabalha a comunicação, né? Trabalha os desequilíbrios no nível de comunicação. Sim. Essa falta de comunicação também contribui para gerar ansiedade e outros problemas mais, né? Com certeza. Há uma comunicação desequilibrada, né? Às vezes você não fala, quando fala de forma ríspida, grosseira, agressiva, na defensiva. O ponto-chave é que as pessoas estão ouvindo muito e falando o mínimo possível.
estão ocupadas ali vendo, né? Sim. Se esse silêncio ele viesse em um momento meditativo, onde você se retirasse para nem falar e ouvir, mas um ouvir integral, som de pássaros, pode ser um som mecânico, mas uma coisa Mais harmoniosa, completa, sem ser o excesso de informação. Esse silêncio é benéfico. Acho que todos nós precisamos de momentos de silêncio. Lembrando de algo, dizendo de passagem, eu participei da caminhada com o Padre Júnior para Monte Santo, né, dos peregrinos. E aí eu vi alguma coisa nas redes sociais. Toda manhã nós tínhamos um momento de silêncio total na caminhada, onde a gente escutava os passos, as pisadas, os pássaros, e era um momento que eu achava mais gostoso, porque eu entrava em uma conexão comigo mesmo maravilhosa. Então esse silêncio é super indicado e benéfico, mas o silêncio que você me trouxe aí faz sentido, que é a falta de comunicação, a falta de diálogo. De diálogo, isso, de apreço, de um saber se expressar para o outro, e realmente está muito isso, muito calado. Tenho percebido diante de alguns encontros, as pessoas pedem a palavra, elas falam muito além do tempo. É um sinal de que as pessoas estão falando pouco e querem não só ouvir, mas também falar algo a mais sobre suas vidas, sobre suas necessidades. É esse o entendimento, Lucas? E faz total sentido, né? É como que está algo acumulado ali que agora tem que jogar para fora. Tem que jogar, tem que liberar. E Jesus dizia ser mais rápido no ouvir e vagaroso no falar. No falar. Muito bem. Então, às terças-feiras, você lá no Centro de Terapias. Qual o teu horário mesmo? O dia todo. O dia inteiro. Agora por agendamento. Agendamento. Precisarão agendar. Qual o telefone? Deixa eu dizer aqui. Pois não, é o 74 9 88 27 82 94. Tem alguém para atender direitinho, tudo tem certo? Lá, né? tem a secretária lá. Maravilha. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Algo mais, Josman Lucas, sobre o trabalho que você desenvolve lá no centro? Fique à vontade. Não, eu acredito que já deu para a gente explanar. Já, foi muito bom. Agradeço profundamente. Né? A sessão é bem confortável, é deitado, né? Em decúbito dorsal, barriga para cima. Sim. Os toques são suaves. São raros os casos em que a pessoa tem alguns desconfortos. Em geral, muita gente dorme na hora da sessão. Isso é importante. Maravilha. Sobre o Natal, que mensagem você deixa para quem está de rádio ligado? Nós estamos num raio de 100 km de cobertura, fora os amigos que nos acompanham através da internet. Semana que vem, celebrações natalinas. Qual a mensagem você deixa para o nosso público com base no trabalho que você desenvolve, aí envolvendo todas esses problemas que a população está enfrentando, ansiedade, depressão e outros pontos mais que você citou, Josman? O Natal é sempre uma oportunidade de refletirmos a respeito de um estado de ser crístico, da luz de Cristo, né? Jesus, que a gente muitas vezes chama de Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. É um ser que recebeu uma unção divina, né, Padre? Em que essa luz crística é relembrada todo ano em dezembro, que é justamente essa coisa de você ter consciência de si mesmo, entender que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, que essa luz crística ela precisa aparecer dentro da gente, acender dentro da gente. Então a minha sugestão para os caros ouvintes, ao qual eu agradeço a audiência, é que justamente reflitam nessa luz interior, que peguem essas luzes que são colocadas e que é muito bonito, e que percebam que ela é só para lembrar que você precisa acender a sua luz interior. E faz isso com as reflexões, as atividades espirituais, meditações, orações e tudo mais. Maravilha. Muito Satisfação, obrigado. Viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Padre, Muito bem. algo a mais